O historiador inglês James Anthony Froude uma vez disse, cito, "Animais selvagens nunca matam por esporte. O homem é o único para quem a tortura e a morte de suas criaturas semelhantes são divertidas por si só." E parece que os medievais se destacaram na criação de dispositivos de tortura que eram impressionantes tanto em sua estética quanto em sua brutalidade. Montamos outra compilação dos métodos mais criativos para produzir sofrimento. Bem-vindo à loucura medieval! Ratos. O medo excessivo de ratos e camundongos é conhecido como musofobia. E como qualquer fobia, o perigo representado por esses animais é completamente irracional e desproporcional. Mas e se a ameaça fosse real? Imagine ser jogado na deliciosamente nomeada masmorra entre os ratos, uma cela que ficava abaixo da linha d'água nas profundezas turvas da Torre de Londres. Lá, na completa escuridão, um homem seria acorrentado à parede, e quando a maré subisse, a água contaminada trazia consigo não apenas excrementos flutuantes e detritos, mas também ratos sujos. Conforme a água diminuía e as pragas ficavam para trás, o prisioneiro se apavorava ao ouvir seus pequenos pés se movendo na cela totalmente escura, guinchando em busca de comida. Então, quando os ratos finalmente encontravam a carne fresca disponível, ou seja, o prisioneiro, eles começavam primeiro a roer e depois a arrancar pedaços de carne, deixando suas vítimas gritando de dor e terror. Confinar um prisioneiro em um espaço pequeno e introduzir ratos era um método simples de tortura. Para muitos, a ideia de ratos rastejando nelas ao dormir seria horrível. E ao tentar obter informações de alguém, o medo é um método tão bom quanto causar dor física real. Certamente, se a meta era causar o máximo de dor possível, incluir um aspecto psicológico seria sempre um adicional. Uma forma horrível de tortura com ratos acredita-se ter se originado na China. Isso implicava o prisioneiro ser despido e colocado de costas numa mesa. Ele seria amarrado e uma gaiola de metal em forma de cúpula seria posta sobre seu abdômen com o lado aberto para baixo. Usando uma mão enluvada, o torturador pegaria e então colocaria vários ratos famintos dentro da gaiola. Uma vez lá, os ratos se apressam, tentando encontrar uma saída, arranhando o metal e a pele do homem. Agora o torturador começaria a adicionar brasas quentes em um poço no topo da gaiola e os ratos começariam a correr em pânico. Em sua desespero para escapar, os roedores começariam a morder a superfície mais macia que pudessem encontrar, ou seja, a carne do prisioneiro. Usando seus pequenos dentes e garras afiados, eles cavariam buracos no estômago da vítima e através de seu intestino enquanto ele jazia impotente, gritando de horror. No século XVI, relata-se o uso de tigela de cerâmica em vez de gaiola de metal. Carvão quente era empilhado sobre a tigela invertida no prisioneiro, e supostamente os ratos roíam até as entranhas da vítima. O garfo do herege? Usado pelos inquisidores católicos para combater a heresia, as inquisições medievais iniciaram no século XII com os cátaros no sul da França. Os hereges, vistos como ameaça à igreja, precisavam ser tratados. O garfo do herege, feito de metal, tinha 4 dentes, 2 em cada ponta da haste. Uma tira de couro presa ao dispositivo era enrolada e apertada no pescoço da vítima, intensificando o desconforto. Uma ponta do garfo iria sob a parte macia do queixo, a outra no externo duro. O torturador escolheria cuidadosamente o tamanho da ferramenta para causar a maior angústia possível. Para o prisioneiro, apenas a ação de engolir a própria saliva já seria incrivelmente dolorosa. A vítima teria que manter a cabeça inclinada para trás, olhando o teto com o pescoço esticado e cabeça rígida. Qualquer movimento da mandíbula aprofundaria os espinhos afiados na pele. Eles não podiam deitar e geralmente eram suspensos, muitas vezes do teto. Depois de algumas horas nessa posição, os músculos dos ombros e pescoço ficariam rígidos e começariam a falhar. Uma dor de cabeça intensa surgiria devido à tensão de manter a cabeça sempre erguida. Se o prisioneiro suportasse a dor, a privação de sono surgiria e ele cochilaria com a cabeça caindo para frente. Logo, as pontas afiadas penetrariam pescoço e garganta. O garfo só foi usado por um período para fazer o prisioneiro se retratar. Nunca foi destinado a matar. Geralmente, era o primeiro de uma série de torturas que levariam a mais punições ou até mesmo à execução.
O cavalo espanhol. Primeiramente usado pela Santa Inquisição na França do século XII, quando era conhecido como o burro de madeira, era uma caixa em forma de triângulo com a ponta afiada no topo, como onde estaria o dorso de um cavalo. A estrutura, geralmente com 6 ou 7 pés de altura, era formada por pranchas pregadas juntas e sustentada por 4 pernas fixadas em um suporte. Uma cauda de cavalo e uma cabeça simulada podem ser anexadas ao dispositivo para diversão. O prisioneiro era obrigado a cavalgar com todo o peso do corpo pressionando a parte inferior e a virilha. Eles poderiam ser mantidos nessa posição por horas para sofrer a dor mais excruciante. Às vezes, seus pés eram cossegados para fazê-los se contorcer, ou pesos podiam ser adicionados às suas pernas para puxar o corpo para baixo e aumentar a agonia. Se o objetivo fosse a morte, a vítima permaneceria até que o osso sacro e a base da coluna quebrassem, dividindo-se em 2. O par de angústia. Também conhecido como pera de afogamento, este mecanismo era feito de um metal duro e nomeado por sua forma. Ele tinha 3 ou 4 folhas ou pétalas que podiam abrir ou fechar com o uso de uma chave que girava o parafuso central. O dispositivo seria inserido na vítima, dependendo do crime cometido. Com um giro do parafuso, o torturador ampliaria o dispositivo e a ponta afiada rasgaria a garganta, causando grandes danos internos e hemorragia. Se o prisioneiro não sucumbisse às feridas, geralmente morria de infecção, pois os pares nunca eram limpos entre as vítimas. Existem múltiplos pares de estrangulamento em museus europeus. Variam de exemplos simples a ornamentados, como o modelo de bronze no Museu da Tocha San Gimignano, Itália. A serra. Uma vez considerados culpados de crimes como blasfêmia, roubo, assassinato, adultério ou bruxaria, os prisioneiros às vezes eram mortos usando essa técnica. Era comumente usado no fim da Idade Média em tempos de guerra no Império Otomano. O detento geralmente era suspenso de cabeça para baixo. Isso reduzia o fluxo sanguíneo, mantendo a vítima consciente por mais tempo. Após pendurada por horas, a vítima era submetida a mais torturas e humilhações antes da punição principal. Com as pernas amarradas bem afastadas, o serramento começaria na área genital e continuaria em direção à cabeça. Ocasionalmente, o torturador interrompia o serramento no abdômen, prolongando o processo de morte. O general húngaro Michael Szilágyi foi preso pelos turcos em 1460 e, por ser considerado um espião e traidor, o comandante otomano o enviou para Constantinopla, onde foi torturado e depois serrado ao meio. Na conquista otomana de Leibo em 1463, os cavaleiros hospitalários de Rhodes enviaram reforços para Mitilene, mas os turcos venceram o cerco e a cidadela caiu. Mahmud Pasha ditou os termos da rendição, prometendo perdoar os cavaleiros. Então ele mandou serrar 400 deles ao meio, justificando que só prometera poupar suas cabeças. Cura pela água. Já ouvimos falar de desidratação, mas a superidratação, ou intoxicação por água, também é possível. Foi usado como tortura na França durante a Idade Média até o século XVIII. Qualquer quantidade de água poderia ser forçada a entrar na vítima, de 3 a 16 pintas, ou 7 litros e 300 mililitros. A boca poderia ser forçada a abrir, o nariz apertado e um funil introduzido pela garganta. Consumir muita água rapidamente em grandes volumes pode ser venenoso. Isso causa um desequilíbrio nos eletrólitos corporais e perturba a função cerebral. Isso pode causar inconsciência e morte. A distensão gástrica pode levar à ruptura do estômago e à morte. A vítima poderia ser espancada no abdômen até vomitar para reiniciar a tortura. Líquidos como urina ou bile podem ser despejados na garganta durante o processo. Na Idade Média, usava-se uma tortura parecida com o atual waterboarding. A tortura da água espanhola envolvia forçar um pano na boca da vítima e depois despejar líquido sobre o rosto e a boca. Usada nas Inquisições espanhola e flamenga, fazia prisioneiros sentirem-se afogando. Em 1462, o poeta francês e criminoso François Villon foi torturado. Depois de seu suplício, foi sentenciado à forca, mas sua condenação mudou para exílio. Ele deixou Paris e nunca mais foi visto. Diziam que sua saúde e espírito estavam debilitados devido à tortura. A manivela intestinal.
Era apenas uma execução brutal, não tortura. Porque uma vez iniciado, não havia volta e, embora a morte não fosse imediata, era inevitável. O prisioneiro consciente foi contido em uma mesa. Uma incisão suficientemente grande para caber uma mão foi feita no abdômen da vítima. Alcançando a cavidade, o torturador separaria o intestino delgado do estômago e prenderia a parte superior do intestino à manivela com um gancho. Então, a manivela era girada, puxando as entranhas enquanto a vítima só assistia aterrorizada. No fim, até 18 pés de entranhas poderiam estar enrolados no eixo da manivela. A manivela era deliberadamente girada lentamente para fazer o procedimento durar o máximo de tempo possível. A morte resultou da combinação de perda de sangue e dor intensa. Ninguém sobreviveu a este processo. Obrigado por ver este episódio sobre torturas medievais. Por favor, agradeça comigo que isso é passado e inscreva-se para mais vídeos deste conteúdo.